Vamos falar da pecuária. Ao deixar de ser nômade, o ser humano começou a domesticar os animais para diferentes fins. Alguns deles eram criados para alimentação, outros para transporte, para auxiliar no trabalho, entre outras finalidades. Estima-se que há mais de 6.000 anos, animais como carneiro, cabra, porco, ganso, galinha, cavalo e burro eram criados próximos às casas humanas no sudeste da Ásia, no nordeste da África e na Mesopotâmia, região antiga que atualmente é o Oriente Médio. Com isso, o ser humano passou a ter acesso a alimentos como leite, ovos e a carne, sem precisar caçar, né? Com base nessas necessidades, o ser humano desenvolveu a pecuária, um conjunto de processos destinados à criação, produção e reprodução de animais. No Brasil, a pecuária é produtora de animais como bovinos, que é de boi, suínos, de porco, aves, ovinos, carneiros e ovelhas, caprinos, cabras e bodes e bubalinos, que são os búfalos. Existem dois tipos de pecuária, a de corte e a leiteira. Essa aqui, vamos estudar essa primeiro. A de corte, né, é voltada para a criação de animais para a produção de carne, para consumo. Então, para abater aquele animal e consumir, né, aquele animal. E aí, essa pecuária de corte, ela é dividida também em duas. Ela tem a pecuária de corte extensiva, que se caracteriza por criar o gado solto, alimentando-se da pastagem. Essa aqui é uma pecuária de corte extensiva. E a intensiva é quando os animais ficam confinados ou criados em pequenos espaços, recebendo alimentação específica. Essa aqui é a criação intensiva do gado, certo? Ou seja, pecuária de corte extensiva, o gado fica aí no pasto, solto e tal. E aqui a intensiva, o gado ele fica confinado. E tem o tipo de pecuária leiteira, né, que destina-se à produção de leites e seus derivados. As práticas agropecuárias em regiões secas. Tanto o cultivo de plantas como a criação de animais necessitam de água. Em alguns locais, como o semiárido brasileiro, onde a gente vive aqui, né, na Bahia, o acesso à água é restrito, principalmente por causa do clima quente e seco e das chuvas que se concentram em certos períodos do ano. Só chove em poucos períodos do ano, chove muito pouco, né, no caso. Nessas regiões, a população tem de buscar alternativas a fim de que os animais tenham alimento e água e para que se tenha a produção agrícola adequada. Uma alternativa para essas pessoas que vivem nesse local de semiárido é armazenar a água da chuva em cisternas, reservatórios subterrâneos ou reservatórios protegidos da luz solar, pois nessas regiões a evaporação de água é intensa por causa do calor. Então é bem comum mesmo, bem comum na nossa região aqui da Bahia, né, do sertão baiano, ter essas cisternas. Muitas roças e tal tem essas cisternas aqui. A irrigação por gotejamento é uma plantação de uvas aqui, aqui é uma plantação de uvas, tá? No Pernambuco. As técnicas de irrigação mais indicadas para áreas de clima seco são as de gotejamento. A gente aprendeu lá nas práticas agrícolas. E a de microaspersão, pois a água é depositada em pequenas áreas próximo às raízes daquelas plantas, né? Melhorando seu aproveitamento. As características das regiões de clima seco fazem com que a água evapore rápido, provocando a salinização do solo, ou seja, o solo fica salino, certo? Por isso, não é indicada a técnica de irrigação por aspersão de águas em grandes quantidades, ou seja, não é indicada o de aspersão, que é como se fosse uma chuva, né? Tem uma válvulazinha que fica jogando água, bastante água.
Não é indicado para lugares de clima seco, apesar de que aqui na nossa região tem bastante, não é indicado, porque a água ela evapora muito rapidamente. E aí tem também essa técnica aqui, ó, tá certo? Além da luz solar, o vento seco acelera a evaporação da água, uma técnica que contribui para diminuir o ressecamento do solo é conhecida como quebra-ventos, que consiste em fazer uma barreira com plantas que resistem ao vento para proteger a plantação. Há também o sistema agrosilvopastoril, que associa os cultivos agrícolas intercalados com a vegetação natural e com a pecuária. Esse sistema melhora a circulação de nutrientes, pois as árvores que possuem raízes mais profundas absorvem os nutrientes do solo e, na sequência, perdem as folhas. Ao se degradar, as folhas devolvem os nutrientes para a superfície do solo, ajudando o cultivo agrícola. Então, tem esse quebra-vento aqui, né, que é a barreira que é feita com plantas que vão resistir ao vento, certo? Quebra-vento. E aqui é o sistema agrosilvopastoril, que é plantar, né, árvores que o que é que acontece? Elas vão absorver os nutrientes aqui do solo e aí as folhas vão cair e vão devolver o nutriente para o solo. Vão absorver o nutriente, as folhas vão cair e vão devolver o nutriente. E assim vai ficar, certo? Essa aula também foi baseada no sistema trilhas de ensino.